Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Então tá joia. O pastor ele me emprestou um livro, e para quem não sabe, ele está disposto a emprestar livros para todos nós, né? Ele já falou aqui algumas vezes sobre isso. Ele me emprestou esse livro aqui, ó. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa frase não é nova para a gente, né? Algumas semanas tem uma faixa fixada lá na frente, exatamente com essa mensagem: proibida a entrada de pessoas perfeitas. E é interessante a gente notar que as pessoas lá da frente, da rua, que passam em frente à igreja, têm interagido muito com essa faixa. Volta e meia a gente vê pessoas tirando foto, fazendo selfies, né, com a foto, com a placa atrás, assim. As pessoas, quando o semáforo fecha ali e os carros param em frente à igreja, a gente vê pessoas dentro dos carros, olhando assim, e aí aquele alvoroço, alguém pega e tira uma foto. Há quem diga, né, até a quem tem ouvido alguém dizer assim: eu não posso ir nessa igreja, eu sou perfeita, né? E coisas do tipo. Mas o fato é que a igreja, ela precisa atingir essas pessoas que estão ali fora. E por mais explícita que seja essa mensagem, né, de proibida a entrada de pessoas perfeitas, o fato é que existe uma mensagem ainda mais importante implícita nesta mensagem explícita, que é o fato de que nós não somos perfeitos e que precisamos absurdamente daquele que nos pode tornar perfeitos, que é Jesus Cristo. A gente quer destacar nessa manhã exatamente a mensagem implícita naquela faixa que está colocada lá na frente. A gente quer que cada um de nós aqui, que cada membro dessa igreja possa aprender essa mensagem implícita àquela faixa que está exposta. A gente não sabe quais pessoas vão entrar por aquela porta. É possível que entrem pessoas querendo só R$10, né? Explicitamente, né? Especificamente R$10 para um lanche. Mas muitas pessoas vão entrar daquela porta para dentro da igreja buscando alguma coisa para suas vidas. E a gente tem que estar preparado para falar dessa verdade salvadora que é o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. A faixa está inspirada exatamente nesse livro, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, que fala de uma igreja que é a igreja do século 21. E eu estou lendo, e eu quero compartilhar com vocês uma parte bem pequenininha do livro que fala exatamente dessa realidade, de que cada vez mais os membros das igrejas cristãs no mundo não serão filhos de crentes, não serão crentes nascidos em berços cristãos, serão pessoas vindas do mundo, desse mundo que a gente conhece e que é um mundo que se opõe a Deus. E essas pessoas vão vir como elas estão, e elas vão precisar ser transformadas dentro da igreja. A igreja vai ser um lugar de se aplicar bálsamo, cura e restauração. E a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas como elas estão, para então transformá-las com a ajuda do Espírito Santo. Meus irmãos, o texto de hoje vai falar então para a gente de Jesus, o restaurador de vidas. E eu quero convidar vocês a abrirem lá no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nestas ausências eventuais do reverendo Davi, a gente tem pregado sobre pessoas que se encontraram com Jesus, que tiveram um encontro com Jesus. E por que este encontro foi transformador nas suas vidas. João capítulo 8, versículo 1 a 11, é o texto que nós vamos ler agora. Mas antes, eu vou fazer uma oração. Peço que vocês me acompanhem. Pai querido, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações neste instante. Que o Senhor nos use, ó Deus, que o Senhor nos esvazie nesse instante, ó Pai, e que o Senhor nos preencha com o teu Espírito Santo. Pai querido, cuida da tua igreja aqui congregada, cuida dos nossos irmãos que aqui estão, dos visitantes que aqui adentraram, daqueles que estão por chegar, ó Pai. Cuida da alma, da vida de cada um de nós, ó Deus. Que esta mensagem, ó Deus, fale aos nossos corações, é o que nós pedimos mais uma vez. E que o Senhor nos permita, ó Deus, transmiti-la com clareza nesta manhã, o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. João 8, 1 a 11. Vamos então acompanhar a leitura. Texto muito conhecido, mas de novo, a história de uma pessoa que se encontra com o Senhor Jesus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele.
e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu ouso dizer, meus irmãos, e me coloco no meio dessa situação, me incluo no meio dessa realidade, que talvez a gente não esteja preparado 100% para receber pessoas que não têm o estereótipo que a gente imagina de crentes ou de cristãos ou de pseudo-cristãos. A gente não está preparado para isso. Eu também ouso dizer que se Jesus Cristo adentrasse por aquela porta nos dias de hoje, com as suas práticas, e com o seu evangelho, e com o seu amor, e com o seu cuidado com os pecadores, nós nos sentiríamos muito desconfortáveis com a situação. Com aqueles que adentrariam o templo seguindo ao nosso Mestre. É o jeito dele lidar com eles, de conviver com eles, de se relacionar com eles. Eu acho que nós torceríamos um pouquinho o nariz, ficaríamos um pouco incomodados com essa situação. Por isso essa mensagem é para mim e é para você. Jesus deparou-se com milhares de pessoas ao longo da sua passagem aqui na terra. E ele impactou a vida de cada uma delas de maneira especial, de maneira distinta. Assim como pregamos há algumas semanas atrás sobre a mulher que tocou na orla da veste de Jesus e foi curada, também nos dias de Jesus e nos dias de hoje, a gente tem que estar preparado para levar pessoas ao encontro de Jesus, levar pecadores ao encontro de Jesus e sermos usados, como cantamos aqui, por Ele, para sermos essa ponte que liga, esse farol que ilumina, esse abrigo no deserto que cantamos aqui, para essas pessoas que precisam desesperadamente de Jesus. Jesus, o restaurador. O fato é que não existem pessoas perfeitas, como a própria placa diz lá na frente. Apenas pecadores que necessitam do Senhor Jesus e da salvação, que necessitam da restauração, do bálsamo e de uma direção para o caminho certo. Eu e você estamos preparados para ajudar essas pessoas? É a pergunta que se faz. Nosso cristianismo vai até onde, ou irá até onde, nesta missão? É disso que vamos então tratar nessa manhã. A nossa igreja, meus irmãos, a igreja aqui onde estamos, a igreja cristã desse presente tempo, ela não vai sobreviver se a gente não se preparar para entender a realidade do século 21. Daqueles crentes ou daquelas pessoas que precisam se tornar cristãs, que vão adentrar a igreja. Ela será formada por pecadores resgatados do mundo, que chegarão aqui do jeito que eles são. Impuros, perdidos, mal cheirosos, mentirosos, drogados, afeminados, adúlteros, profanos, perturbados, mal amados, violentos, de linguagem depreciativa, depressivos, arrogantes, donos de si mesmos, mas todos precisando desesperadamente de uma nova vida, de uma vida em Jesus Cristo. Nós, a igreja dele, é que teremos que trabalhar com essas pessoas. Portanto, esse texto, que fala da mulher que foi pega em flagrante adultério, traz para a gente lições preciosas que eu quero compartilhar com vocês.
primeira delas está relacionada a um fato muito interessante e característico que tem tudo a ver com a narrativa desse texto que a gente acabou de fazer aqui. A lei mosaica, como os próprios fariseus e escribas fizeram questão de lembrar a Jesus, ela prescrevia a pena clara para quem fosse pego em adultério, no caso a mulher pega em adultério. A pena era apedrejamento. Os fariseus e os mestres da lei trouxeram a Jesus aquela mulher para que ele também participasse daquele julgamento. Do ponto de vista humano, ela já tinha sido julgada e já estava em processo de condenação. Mas agora eles perguntam a Jesus o que ele achava e qual era o seu veredito a respeito daquele fato. As razões que os levaram a submeter aquela mulher, já então condenada, até Jesus, não estão explícitas, ou de certa forma estão explícitas aqui no texto. Eles queriam testar Jesus. Eles faziam isso constantemente. Era mais um teste para o Senhor Jesus, era mais uma armadilha pregada para ele. Mas Jesus conhecia os seus corações, como conhece os nossos. E é interessante a gente observar que se Jesus consentisse com o apedrejamento, ele estaria violando a lei romana. Ali Israel estava sob jugo dos romanos, e a pena capital só era aplicada pelos romanos. Só eles podiam determinar a morte de quem quer que fosse. E Jesus, se o fizesse, estaria então em contradição ou em posição contrária a Roma, e poderia ser acusado de muitas coisas. Mas se Jesus dissesse, não, ela não deve ser apedrejada, simplesmente assim, ele estaria em desacordo com a lei mosaica, a lei de Moisés. Portanto, era uma pegadinha, literalmente, aquilo que estava sendo colocado para Jesus. Mas, graças a Deus, Jesus é Deus. E ele conhecia o coração de todos os personagens dessa narrativa. Dos fariseus, dos escribas, da mulher, daqueles que observavam as cenas, talvez dos guardas postados ali próximo do pátio do templo. Jesus não considera apenas o exterior dos homens, como nós fazemos, porque a nossa abordagem é muito superficial. Jesus considera o íntimo das pessoas, o fundo da alma de cada uma delas. E a sua percepção, portanto, do mundo transcendia em muito a realidade meramente visual dos conceitos humanos. Jesus vai abordar uma temática muito mais profunda que aquela que está implícita na faixa pregada na frente da nossa igreja. Ele vai tratar o caso dessa mulher e dos seus acusadores de uma maneira única, singular. Eu quero tratar com vocês de 4 pontos, a partir então dos versículos que foram lidos aqui de João, capítulo 8. 4 pontos. O primeiro deles: o pecado do outro é sempre mais evidente que o nosso. O pecado do outro é sempre mais evidente que o nosso. Todos aqueles homens sabiam exatamente o que de errado aquela mulher tinha feito. Qual era a sua culpa? Até ela mesma tinha consciência dos fatos e do que fizera. E talvez já estivesse ali resignada com o seu fim. Ela foi arrastada, como o texto diz, até a presença de Jesus. E eu fico imaginando essa mulher sendo retirada lá do local onde foi encontrada, sendo arrastada pela cidade, sendo amaldiçoada, xingada, vilipendiada, talvez levando cuspiaradas na cara, sendo humilhada, maltratada, esbofeteada, batida, não sei. Isso era muito comum naquele tempo. Até então ser encaminhada à presença do Mestre, do Senhor Jesus. Eu te acuso, eu te acuso, eu te acuso. Talvez fosse essa a chama que acendia no coração daqueles homens, daqueles acusadores. Era uma válvula de escape da pressão. O pecado, ele gera pressão na vida das pessoas. E aqui a gente tem a válvula de escape sendo descarregada sobre ela. Ela pecou. Ela pecou. Alguém tem dúvida? Ela pecou em flagrante. Que se aplica, então, a pena capital. Afinal de contas, nós não temos pena de você. O pecado do outro é sempre mais evidente que o nosso próprio pecado. Era muito fácil, meus irmãos, apontar o pecado da mulher. Essa é a primeira lição. E essa lição está aqui nos versículos 3, 4 e 5, quando a gente lê. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, percebam aqui já a humilhação toda, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei
de Moisés, assim e assim e assim. Esse é o primeiro ponto que eu quero então destacar e pedir a vocês que guardem nos seus corações, porque o segundo ponto vai também falar muito fundo a cada um de nós. Há uma frase que eu peguei na internet de um escritor inglês chamado Graham Greene. É um escritor nascido em 1904, portanto, do início do século passado. E a frase dele é muito interessante, quando ele trata dessa questão. Ele diz o seguinte: a maioria das pessoas prefere confessar os pecados dos outros. A maioria das pessoas prefere confessar os pecados dos outros. O pecado, meus irmãos, é uma realidade humana. Aquela mulher estava pecando contra Deus e contra o seu próprio corpo. Nada muito diferente daquilo que também fazemos hoje quando navegamos em sites de pornografia, quando nos inscrevemos em grupos de relacionamento pela internet, quando seduzimos e somos seduzidos no ambiente de trabalho, quando estamos dispostos a um novo relacionamento passageiro e descompromissado, ou mesmo apenas quando alimentamos desejos não pronunciáveis. Todos nós pecamos. O pecado faz parte da realidade humana. E é por isso que todos nós precisamos aprender a lidar com ele a partir da premissa e do prisma de Cristo Jesus, o restaurador de almas e de vidas. O segundo ponto que eu quero destacar para vocês está no versículo 6 do texto lido. Olha só o que diz o versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus escrevia na terra com o dedo. Segundo ponto, não faça julgamentos precipitados, porque você não é o justo juiz. Não faça julgamentos precipitados, porque nós não somos Jesus, o justo juiz. Jesus, diante das acusações feitas contra aquela mulher, naquele dia, lá no templo, ele age de uma maneira diferente. Imaginem o alvoroço, a turba, o barulho, aquelas pessoas, todas ávidas pela justiça. Quando a gente vê cenas de linchamento por aí, não é? Coisas assim, a gente vê exatamente essa coisa do senso coletivo. As pessoas todas vão como que em massa, né? Como que não pensando mais em nada. E aí acontecem tragédias. E é interessante que Jesus, quando deparado com essa situação, ele aparentemente está distante. Ele não se deixa envolver com o calor dos fatos narrados. Ele para e começa a escrever alguma coisa no chão. Nós não sabemos o que ele escreveu. Morro de curiosidade de saber o que ele estava escrevendo. Não sabemos. Talvez ali a mulher prostrada perto dele fosse a que mais tivesse condições de ver o que ele estava escrevendo, né? Não sei se ele escreveu: olha, vejo o agir de Deus, aquieta-te, eu sou o justo juiz. Não sei o que Jesus estava escrevendo. Mas o fato é que diante daquela turba, daquele alvoroço todo, ele para e começa a escrever alguma coisa no chão. O fato é que Jesus não faz qualquer julgamento precipitadamente. Ele está ali, em alguns segundos, avaliando a situação que o cerca, a situação da acusada e dos acusadores. São segundos que vão parecer uma eternidade para aquelas pessoas. Talvez mais para aquela mulher, pensativa a respeito de qual seria o veredito a ser dado pelo justo juiz. Todos estão esperando pela sentença dele. Ela talvez a de morte. E os escribas e fariseus, curiosíssimos a respeito do que ele tem para dizer sobre este caso. Será que vamos pegá-lo? Sabem de uma coisa, meus irmãos? Os fariseus e escribas não sabiam o que Jesus estava para dizer. E não sabiam que, de fato, eles tinham levado aquela mulher para a presença do único que é justo e perfeitamente justo para poder julgar qualquer um de nós, inclusive a mulher e inclusive eles próprios. Esta é a verdade que se lança sobre essa questão. Jesus, o juiz manso e suave, que ao ser requerido para que sentencie aquela mulher, faz um julgamento com perfeição e sem precipitação. Segundo ponto, não faça julgamentos precipitados,
porque você não é, porque eu não sou, porque nós não somos o justo juiz. Terceiro ponto. Estamos encaminhando-nos aqui para o final dos 4 pontos. Terceiro ponto, esse está nos versículos 7, 8 e 9 do texto. Olha só o que diz a palavra de Deus nestes 3 versículos. Como insistissem na pergunta, portanto, Jesus ainda não disse qual seria a sentença, ele está apenas de cabeça baixa, inclinado, escrevendo na terra. Como então ele não respondeu, então aqui o texto continua, eles insistem na pergunta. Jesus se levanta e lhes diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Como ele gostava de escrever no chão, né? Nessas circunstâncias. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um, a começar pelos mais velhos, que talvez pela sabedoria tenham imediatamente percebido o erro, né, em si mesmos, e depois os mais jovens. Todos foram se retirando, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Terceiro ponto. Já vimos que o pecado do outro é sempre mais evidente que o nosso. Primeiro ponto. Segundo ponto, não faça julgamentos precipitados, porque você não é o justo juiz. E o terceiro ponto, o pecado está diante de nós quando olhamos no espelho. O pecado está diante de nós quando olhamos no espelho. Agora aqueles acusadores, meus irmãos, não estavam mais olhando para a mulher no meio deles. Quando Jesus lança a questão: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele como que coloca o pecado diante de cada um daqueles acusadores. Eles estão agora encarando em suas próprias faces a realidade que também é deles, a realidade do pecado. Eles não eram isentos e não estavam livres de pecar. Eles eram tão ou mais sujos do que aquela mulher. E a consciência os acusou no exato momento da fala de Jesus. E essa realidade, meus irmãos, é também a nossa realidade. A diferença é que a gente tem Jesus como nosso restaurador, como nosso salvador, como aquele que limpou os nossos pecados. Mas nós também pecamos. Ela era uma pecadora, não há dúvida. Talvez já estivesse preparada para sentir as primeiras dores do apedrejamento. Onde as pedras a atingiriam, dependendo da voz e da sentença do Cristo? No rosto, nos dentes, nos olhos, nas costas, onde a sua carne seria dilacerada com as pedradas daqueles que ali estavam ávidos por aplicar a pena. Mas nada disso vai acontecer nessa cena. O pecado, meus irmãos, estava ali presente na vida de todos, menos de uma pessoa, de Jesus. O perfeito, o justo. Só ele, de fato, podia julgar, porque ele era o justo juiz. Só havia uma pessoa em condições de atirar uma pedra contra aquela mulher. E ele não fez. Esse era Jesus. O pecado não é algo, meus irmãos, confinado apenas a determinados grupos, a determinadas pessoas. Às vezes a gente acha que é assim, né? Não, imagina, eu não peco. Não, comigo não. Ah, mas com eles lá, com aquele pessoal, com aquele fulano, com aquele ciclano. O pecado não é algo confinado a pessoas e a determinados grupos, não. Não tenhamos em nós mesmos aquele sentimento falso e mentiroso que diz assim: ah, eu não sou como fulano, como ciclano. Não é mesmo, você tem outros defeitos. Nós temos outros defeitos. Porque apenas ao pensar assim, meus irmãos, nós também nos fazemos pior do que o nosso próprio próximo. O pecado, ele é universal. Entrou por Adão e atingiu a todos nós. Ele atinge a todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Essa é uma realidade incontestável. E é por isso que essa é a mensagem implícita que está naquela placa ou naquela faixa afixada na frente da igreja, a qual nós temos que estar preparados para difundir e explicar e dizer que é necessário restauração, que é necessário arrependimento, que é necessária nova vida. Jesus encara esta verdade doída da condição humana ao expor
para aqueles homens todos ali, e para aquela mulher pecadora também, a universalidade do pecado. Todos estão diante dele. Aquela mulher seria apedrejada, se fosse apedrejada, morreria 2 vezes, por assim dizer, fisicamente e espiritualmente. E o Senhor Jesus vai tratar dela nos 2 campos, fisicamente e espiritualmente. Mas Jesus é aquele que se interpõe entre nós e as consequências do pecado. Ele morreria na cruz algum tempo depois, algumas semanas depois, lá no Calvário, por aquela mulher também, assim como fez por nós. Ele foi apedrejado na cruz em nosso lugar. Ele aplacou a morte que o pecado causa em nossas vidas. Quarto e último ponto. Esse agora está nos versículos 10 e 11, já, portanto, no finalzinho do texto. Eu vou pedir que vocês, então, acompanhem a leitura comigo. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quarto ponto. Já vimos 3. Vamos aqui recordar rapidamente esses 3 pontos. Primeiro, o pecado do outro é sempre mais evidente que o nosso. Segundo, não faça julgamentos precipitados, porque você não é o justo juiz. Terceiro ponto, o pecado está na nossa face, quando olhamos no espelho. E agora, o quarto e último ponto, baseado nesses 2 versículos finais do texto lido. O resultado da equação perdão mais arrependimento é restauração. Onde estão os que te condenam? Perguntou Jesus para aquela mulher. Tampouco eu te condeno. Mas ele diz: vá e não peques mais. Nós estamos aqui, meus irmãos, no tempo presente, mas preocupados com o quê? Em restaurar vidas ou em condenar vidas? Estamos mais dispostos a perdoar ou em rancorosamente alimentarmos ódio e falta de perdão? Estamos mais dispostos a estender as nossas mãos ou a retrairmos nossas mãos ou, quando a usarmos, atirarmos pedras? Jesus restaura aquela mulher e o faz com um senso prático, exato e impressionante. E eu fico imaginando todos aqueles que cercavam a mulher, que não eram só os fariseus e os escribas, e que ouviram esta mensagem e que pensaram a respeito dela. E quantos não foram atingidos também por essa verdade que Jesus ali lançou sobre todos? Jesus não estava ali para ser conivente com o pecado, absolutamente. Seria um absurdo a gente imaginar tal coisa. Jesus, ao proferir a sua não sentença, imediatamente daquela mulher uma nova direção, um mandamento que deveria ser seguido por ela dali para frente. Vá e não peques mais. Era uma ordem explícita. Se é possível, meus irmãos, a gente vencer o pecado, sim, como Cristo nos ensina a fazer. Não jogue fora com a água suja do banho a criancinha. Já foi falado sobre isso aqui, não é? Só joga água suja. A criancinha é valiosa, ela é muito valiosa. Para Jesus, também é assim. Uma ovelha perdida e resgatada proporciona imensa alegria ao pastor das ovelhas. E eu termino, meus irmãos, concluo. Sabem de uma coisa? Nós somos iguais a todos os personagens desta história. Somos como mulher adúltera, pecadores que carecem da graça e da salvação de Jesus desesperadamente. Mas também somos como os escribas, como os fariseus, como os doutores da lei, pecadores, que do alto da sua religiosidade formal se julgavam, enfim, não mais pecadores, mas que foram acusados, e somos também acusados, pelo pecado que ronda a nossa própria vida. Que Deus perdoe a todos nós, que Deus nos ajude a sermos uma igreja que restaura vidas a partir de nós mesmos, que a partir daquela faixa que está posta lá na frente da igreja, e a partir do momento que pessoas entrarem por essa porta, a gente possa ser usados, possamos ser usados por Deus para restaurar vidas de pessoas e levá-las à salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a gente. Amém.